Vamos continuar aqui, gente, porque acabou meu espaço de armazenamento. Então, como eu estava falando no vídeo anterior, eles vão ter que reencarnar para refazer todo o perispírito, porque o perispírito foi destruído com um ato. E sem um perispírito, a evolução se dá pela expansão da consciência. E isso requer um aperfeiçoamento do seu perispírito. Ele tem que ficar mais sutil, ele tem que ficar mais luminoso. E com suicídio não, ele fica todo destruído. Então ele tem que ser refeito, né? E essa reencarnação vai trazer um corpo todo cheio de doença, todo defeituoso, né? Quantas pessoas que passam a vida inteira vegetando, tem uma vida de 20, às vezes 20, 30 anos vegetando. Desde que nasce já vegeta, já nasce já fica todo entubado, já colocam um balão de oxigênio em bebezinho, já colocam sondas, já colocam bolsinhas porque o intestino já não está funcionando. Desde bebezinho, e passam a vida inteira com crises epilépticas, né? E ainda tem problema que não podem trabalhar, não tem como se sustentar, tem que depender sempre dos outros para dar comida, para fazer higiene, para comprar o alimento, porque se essas pessoas forem entregues a si mesmas, elas não têm condição de viver, morrem, né? Porque não tem como se alimentar, não tem como fazer sua própria higiene, não tem nem como, alguns nem falam mais, né? Esses aqui que se apunhalaram o pescoço ou deram um tiro aqui na garganta, esses provavelmente vão nascer mudos. A troco de quê, gente? Porque por causa de um desemprego? Por causa de um relacionamento que terminou? Por causa do orgulho ferido porque a empresa faliu? E o que os outros vão pensar de mim? Não é? Minha empresa faliu, a minha esposa me deixou porque a esposa estava interessada no dinheiro do homem, não é? Não o amava, amava a carteira dele. Então, quando ele perde o cargo que ele tinha, o que a esposa vai fazer? Dá um pé no traseiro do cara e vai arrumar outro que mantenha as mordomias dela, aquela vida de domudoca que ela levava, né? Uma unha desse tamanho, de 1 metro, não sabe nem onde fica a cozinha em casa. Tá cheio de mulher assim, não é? Que o homem, às vezes o homem fala, não, melhor me matar do que passar por essa vergonha. Você é o falido, né? Você é o chifrudo. Que humilhação é essa? Então, se mata para não passar por essa vergonha. Ao invés de ter força, né? De reverter a situação com o passar de tempo, gente. Com fé, com serenidade, as coisas se resolvem por si só. É uma lição que você tem que aprender. De repente, um golpe forte desse te leva para o caminho da espiritualidade. De repente, a pessoa está tão perdida no materialismo que um golpe desse, um golpe tão forte como esse, acaba mostrando espiritualidade para ela, mecânica quântica, o mundo das energias, o mundo espiritual, a vida após a morte. E a pessoa muda de paradigma, expande a consciência e evolui, né? Agora, se ela comete um ato suicida como esse, o que vai acontecer? Tudo isso. A evolução dela fica atrasada. A troco de quê, gente? Sabe, quando um relacionamento terminou, segue em frente, abençoa a pessoa, deseja que ela seja feliz e segue em frente. Porque a pessoa não vai estar nem lembrando que você existe, não pensa que você cometendo um ato desse, você vai deixar o outro todo culpado. Ele vai ficar chorando em cima do seu cadáver, vai nada, vai seguir a vida dele. É o que eu falei, a fila anda hoje em dia, a fila anda, sabe? O relacionamento terminou, um relacionamento de 40 anos terminou com a morte de um mês depois, outra pessoa já está morando com outro, já está falando que ama, que morre de amor por outro. Entende? A coisa está assim hoje em dia. Né? Então, bola para frente, sabe? A nossa evolução espiritual é o que tem de mais importante para nós. A nossa consciência é o que vale mais, porque ela é eterna, ela não morre com o corpo. Ela vai seguir conosco onde nós formos, nesse planeta, em outro planeta, quando a gente passar para a 4ª, para a 5ª, para a 6ª, 12ª dimensão, é a mesma consciência, só que mais evoluída, mais expandida, né? Vamos continuar então, né? Aproveitando que eu já tive que começar outro vídeo, vamos continuar.
Coisa singular, essa escória trazia pendente de si fragmentos de cordão luminoso, que é esse cordão de prata que liga o espírito ao corpo, fosforescente, o qual, despedaçado, como arrebentado violentamente, desprendia-se em estilhas, qual um cabo compacto de fios elétricos arrebentados, a desprenderem fluidos que deveriam permanecer organizados para determinados fins, o fluido vital, que deveria servir para a vida da pessoa, para a manutenção dos órgãos do corpo, estão aí, soltando energia para todo lado. Ora, esse pormenor, aparentemente insignificante, tinha, ao contrário, importância capital, pois era justamente nele que se estabelecia a desorganização do estado do suicida. Hoje sabemos que esse cordão fluídico magnético que liga a alma ao envoltório carnal e lhe comunica a vida, somente deverá estar em condições apropriadas para deste separar-se por ocasião da morte natural, o que então se fará naturalmente, sem choques, sem violência. Como você pegar um tecido, gente, rasgar, assim, ele fica todo cheio daqueles fiapinhos, sabe? É assim que fica. Diferente daquele tecido que se desgasta naturalmente. Você pega e rasga e força, fica cheio de fiapo. É assim que fica o cordão perispiritual. Com o suicídio, porém, uma vez partido e não desligado, rudemente arrancado, despedaçado, quando ainda em toda a sua pujança fluídica, toda a sua força, né, e magnética, produzirá grande parte dos desequilíbrios, se não todos que vimos anotando, uma vez que na constituição vital para a existência, que deveria ser muitas vezes longa, a reserva de forças magnéticas não se havia extinguido ainda, o que leva o suicida a sentir-se um morto-vivo, na mais expressiva significação do termo. Todavia, na ocasião em que pela primeira vez o notáramos, desconhecíamos o fato natural, afigurando-se-nos um motivo a mais para confusões e terrores. Tão deplorável estado de coisas, para a compreensão do qual o homem não possui vocabulário nem imagens adequadas, prolonga-se até que as reservas de forças vitais e magnéticas se esgotem, o que varia segundo o grau de vitalidade de cada um. O próprio caráter individual influi na prolongação do melindroso estado, quando o padecente for mais ou menos afeito às atrações dos sentidos materiais, grosseiros e inferiores. É, pois, um complexo que se estabelece que só o tempo, com extensa cauda de sofrimentos, conseguirá corrigir. Então, esse laço que prende o espírito ao corpo, o cordão de prata, cordão fluídico, cordão magnético, ele vai se desfazendo conforme a gente vai, o corpo físico vai envelhecendo, ele naturalmente ele vai se desfazendo, né? E aí as percepções espirituais vão surgindo. Tem gente que tem esse laço muito grosso, porque são as pessoas muito materialistas, então esse laço está muito ligado ao corpo. Demora mais o desligamento dele. Tem gente que morre por morte natural e ainda fica ligado, porque a energia que está nesse cordão, a energia que liga o espírito ao corpo, ainda tá muito forte. Porque a pessoa é materialista, acha que só existe o corpo, só existe os prazeres da vida, não entendeu nada da vida espiritual, não sabe nada do que é a vida após a morte, né? E há outras que, ao contrário, o cordão às vezes já até está quase partido quando o ser humano ainda está vivo. Já está quase assim, um fiozinho de nada, assim. O ser humano parece que dormiu e aí já se desfaz. O último nozinho já se desfaz ali. Espíritos mais evoluídos ainda conseguem, desencarnados, cortar esse cordãozinho. Eles próprios cortam o seu cordão e agradecem ao corpo por ter sido um instrumento de trabalho na sua evolução, né? Então, quanto mais espiritualizado você for, mais tênue esse cordão, menos você vai sofrer na hora do seu desencarne. Mais você vai aceitar, mais fácil você vai se adaptar à realidade do mundo espiritual.
Antes mesmo de partir, você já vai estar vendo seus amigos que vão estar te recebendo do outro lado. Agora, quanto mais materialista você for, mais voltado só para trabalhar, para ganhar dinheiro, para ter prazer, para beber, para se entupir de comida, para jogar, para ficar bebendo uísque na praia, sabe? Para ficar em festa a madrugada toda, para pegar o carro e sair em alta velocidade, correndo por aí, achando que é liberdade. Pegar uma moto, ficar empinando por aí, achando bonito, né? Soltando os cabelos ao vento. Ai, moto é liberdade, né? Mais grosseiros são seus laços. Mais difícil é na hora da sua partida, mas você vai sofrer. Esses padecimentos podem ser evitados com a espiritualização das pessoas, com a bondade natural, com amor ao próximo, com ajuda, ajudar os irmãos, sabe? Se desprender um pouquinho de si e sair um pouco desse cordãozinho umbilical, sabe? Dessa bola de egoísmo que a pessoa acha que é o rei da cocada preta, que só ela importa, qualquer coisinha já é uma ofensa para sua personalidade, já se melindra, já fala, quem é o fulano para falar assim comigo? O que ele tá pensando que ele é? Sabe? Como se se você fosse alguma coisa, né? Como se a gente fosse alguma coisa. Gente, todos somos irmãos. A centelha divina, esse átomo de Deus está dentro de todos. E é uma centelha. Não é que eu tenho uma centelha, fulano tem outra, ciclano tem outra, não. Todos nós é a mesma centelha, porque é um Deus. É um pedacinho dele que está dentro de nós. É um Deus. Todos os dedos são a sua mão. Todos eles. Todos os seus dedos são a sua mão. Sabe? Então, eles não estão independentes, separados. Você mexe em um, o outro já sente. Né? Ó, são ligados seus dedos. Né? Eles têm uma pelinha aqui, eles têm um ligamento aqui que os une. São todos ligados, todos compõem a sua mão. Sua cabeça está composta pelos olhos, ouvidos, nariz, a boca, os cabelos, né? Maxilar. Seu corpo humano é um conjunto de órgãos. Então não é uma centelha para cada pessoa, não. É uma centelha só, individualizada. Uma centelha individual. Sabe quando você tem uma massa grandona de nhoque? Eu adoro nhoque, né? Você faz aquela massa grandona, aí você pega um pedacinho da massa, faz um rolinho, assim, corta um monte de nhoquinho, todo pequenininho para colocar na água. Então, é como se cada nhoquinho desse fosse a centelha divina, mas é uma massa só. Entende? Você não faz uma massa para cada nhoquinho, não é uma massa para cada rolinho, para cada nhoquinho que você vai colocar na água. É uma massa só que você corta ela, faz o rolinho, né? Enrola assim e vai cortando pedacinho, é só uma massa. Cada nhoquinho é uma centelha divina, dessa massa toda que é o Deus, é o todo. Então, estamos todos interconectados. O que acontece com uma pessoa, o outro sente, acaba se refletindo no outro. Sabe? Por isso somos todos irmãos. Não existe eu, você, eu primeiro, eu segundo, eu terceiro e o resto depois. Não é assim. Somos todos irmãos, somos todos iguais. Tá todo mundo no mesmo barco, né? Como se diz no popular. Então, para que o egoísmo? Para que o melindre? Para que se achar o superior? Para que se achar o melhor? Para que se ofender com as coisas? Não é? Porque não pode soltar, porque não pode perdoar, porque não pode deixar para lá. Às vezes, nossa gente, a gente não tem nada para perdoar. Nada. Ah, porque me ofendeu. Gente, por que te ofendeu? Porque você se achava o máximo? Ofendeu o seu orgulho, então. Não é? Ah, mas ele me traiu. Traiu minha confiança. Ele mostrou o que ele tem. E você demonstrou aquilo que você tem, que é o seu amor. Então, solta isso, perdoa, deixa para lá. Melhores oportunidades virão, como se diz por aí. Abençoa, aprenda a abençoar as pessoas. Não a julgar, não a criticar, não a querer que elas ajam de uma forma
que elas não estão preparadas ainda para agir. Não queira que os outros sejam aquilo que eles não estão preparados para serem. Procure ser você a sua melhor versão. Procure estudar, procure crescer, procure evoluir, para não cair nessa situação de suicida. Que além do suicídio consciente, que esses são os suicidas conscientes, ainda temos os suicidas inconscientes, que é aqueles que fumam, que bebem, que destroem o corpo nas farras, nas festas, se destroem com maledicência, com fofoca, que vão trazendo miasmas para si, né? E vão ficando grudados no corpo e acaba partindo 30 anos antes do que veio para partir. Se veio com fluido vital para 80 anos, parte com 50. Isso também é suicídio. Inconsciente, mas é suicídio também. Não vai ficar numa situação tão desesperadora quanto esses, né? Que provocaram a morte de caso pensado. Mas também vão chegar lá numa situação delicada, né? Então vamos refletindo, vamos pensando, gente, vamos estudando, vamos procurando espiritualidade, procurando expandir a consciência, tá bom? E no próximo vídeo a gente continua ainda com o capítulo 2, é bem longo esse capítulo. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, que o nosso Mestre Jesus nos abençoe. Tchau, tchau!